Olá, aqui é o Will e hoje nós vamos falar sobre Resident Evil: O Hóspede Maldito, né? Filme de 2002, dirigido pelo Paul W.S. Anderson. E, bom, o Mr. Anderson, ele faz umas adaptações aí consideravelmente peculiares, digamos assim, de Resident Evil. Bom, antes da gente entrar dentro do mundo das adaptações questionáveis, eu peço pra você primeiro apertar ali no botão de like, apertar para se inscrever e apertar no sininho ali para ter mais notificações de conteúdo. Então é isso aí, vamos lá. Muito bem, então Resident Evil: O Hóspede Maldito saiu em 2002, né? E ele é uma franquia licenciada, né, da Capcom, né, ou do Resident Evil. Ok. Quando esses caras compram, né? Quando os produtores compram direitos de jogos para fazer filmes, geralmente o diretor ele não tem muito respeito por aquilo. E o Paul W.S. Anderson, né? Eu vou chamar ele do Sr. Anderson só. O Sr. Anderson também não tem muito respeito pela franquia. E quando eu falo isso, não é que ele odeia, tá? É simplesmente que diretores, muito da galera que trabalha ali considera jogos um tipo de linguagem abaixo, quando na verdade isso é uma linguagem bem mais complexa até do que outras produções, porque tem muitas coisas envolvidas. Um dia eu vou falar sobre isso. O que importa é que eu sempre achei estranho o porquê eles usam roteiros tão diferentes, né, histórias tão diferentes na hora de fazer adaptações do que o que seria no jogo, nos jogos, né? Porque pensa comigo. O Resident Evil em especial, né, uma das franquias que tem um enredo tão rico que é muito fácil fazer uma franquia de filmes em cima de Resident Evil. E eles recusam a fazer um negócio bem feito, e eu não entendo porquê. Seja num detalhe ou no outro, eles sempre fazem algum bagulho bizarro. Não é que a franquia desse Resident Evil seja ruim, ou que eu não gosto. Eu gosto de todos esses filmes do Resident Evil, por incrível que pareça. É tudo bizarro e vai ficando pior a cada interação, assim. Depois do terceiro pra frente, então, é bizarro. Mas eu gosto, eu acho divertido. Mas achar divertido não quer dizer que seja fantástico. E tem muito potencial pra ser fantástico. Então vou falar aqui a sinopse do filme, mas ela não tem nada a ver com a... Quer dizer, ela tem a ver com a do jogo, meio que numa dessa, num contexto muito bizarro. Então vamos lá. A sinopse de Resident Evil: Hóspede Maldito é a seguinte. No começo do filme a gente já vê que tem um cientista ou alguém, não dá pra ver quem que é ainda, roubando os vírus ali do laboratório da Umbrella, libertando uma parte do vírus e saindo aí pelo laboratório correndo o mais rápido possível. Logo, o sistema de defesa biológica do laboratório, né, controlado por uma IA, entra em ação e começa a matar todo mundo. Toda essa cena inicial é muito tensa, né? Já falando um pouco da direção, é muito intensa mesmo, é muito bem feito, como tudo vai passando de um lugar para o outro. A criatividade da IA em matar pessoas é absolutamente assustadora. E a quantidade de controle que a IA tem no prédio é absolutamente assustador também, né? À medida que essa IA vai começando a controlar, né, o prédio todo, você vai vendo que aparece a Mila Jovovich tomando banho e de repente abre um cano assim na parede e sai um gás e ela desmaia. Horas depois, agentes vestidos, né, com equipamento entram nessa mansão onde está a Mila Jovovich, invadem tudo e levam ela e um outro cara que elas encontraram ali, mais dois caras que eles encontraram ali, para debaixo da terra, ali para colmeia, que seria onde está a base da Umbrella, embaixo da mansão. Então, de começo, já corta, né, o Resident Evil original, inclusive tem esse nome Residência do Mal no ocidente, porque começa numa mansão, e essa mansão é onde estão as criaturas e tal, tanto na mansão quanto em volta. E depois se descobre que para baixo, né, da mansão tem um laboratório. Aqui não tem essa parte, aqui a gente vai direto, né, a gente vai direto pro laboratório. Chegando lá no laboratório, dentro do prédio, na verdade é um prédio subterrâneo, né, toda essa estrutura ali da Umbrella. Chegando lá eles vão investigar, né, até libertarem os zumbis e começar a loucura toda, né. A sinopse pode parecer perto o suficiente dos jogos, mas nenhum personagem dos jogos está no filme. Poderia-se dizer que o James O'Neill, acho que é isso o nome dele, o Sargento James ou alguma coisa assim, né, interpretado pelo Colin Salmon, poderia-se dizer que talvez ele fosse como se fosse o Hank, né, dos jogos do Resident Evil, mas só que como ele não é chamado de Hank, então ele não é, né?
Mas poderia ser, não faria mal, né? Não faria mal, mas não é. Então a gente continua aí nessa coisa. Então o roteiro, dizer que o roteiro não é funcional seria mentira minha. Seria mentira minha dizer que o roteiro não é funcional. Ele desenha bem o que as coisas que vão acontecendo. Ele dá pistas de quem que é o quê, quem que é vilão, quem não é. Ele dá pistas do que está acontecendo ali o tempo todo. Não é nada muito difícil de você descobrir. No entanto, ele tem algumas decisões questionáveis. Então, chega essa equipe toda lá embaixo, é uma equipe razoavelmente grande, acho que deve ter umas 6 pessoas, sei lá, mais ou menos, né? Não vou lembrar agora exatamente a quantidade de gente. Mas assim que eles chegam lá, eles vão entrar numa sala, e eu tenho que falar isso, senão não adianta fazer a crítica, porque eu preciso desse contexto. Eles entram ali numa sala, e essa sala ativa um sistema de segurança, o famoso lá dos lasers, e esses lasers matam várias pessoas. O problema é que daí reduz um monte, só nisso já reduz bastante o elenco, e no primeiro ataque de zumbis reduz mais ainda. E reduz muito rápido, sabe? Tem muito mais possibilidades de diálogo e de dinâmicas podendo acontecer, isso é descartado completamente. Muito ruim isso da parte, e isso faz parte do roteiro, querendo ou não. Os diálogos que a gente tem aqui são um tanto bestas, porque assim dá a impressão que a Umbrella nunca se comunica plenamente com ninguém, né? Lembrando que a Umbrella desse primeiro filme, desse primeiro e do segundo filme, é diferente da Umbrella do último, né? E do terceiro e do quarto. A Umbrella ela vai se alterando a cada filme, porque o Paul W.S. Anderson talvez ele não contasse para o quanto a franquia ia se ampliar de escopo, e vai tendo alterações aí de quais são as premissas da Umbrella a cada filme, né? Depois do segundo em diante, né? Até no terceiro dizer ainda que é a mesma Umbrella. A partir do quarto realmente daí já começa a virar insanidade absurda. No quinto é mais insano ainda, e no sexto é uou, loucura e nossa, inacreditável. Então a Umbrella aqui ela é bem razoável ainda, né? Razoável no sentido de que é uma empresa do mal, mas é só isso, é só uma empresa do mal, não tem nenhum plano mais esquisito do que isso. Partindo a partir daí, né, a direção do Paul, ela é competente. Eu entendo por que eles trazem ele para fazer esse filme de adaptação, porque ele é razoavelmente competente ao ponto de não irritar, né? Ele não chega a irritar, mas também não chega a fazer nada absolutamente brilhante. Uma das coisas que é chata na escolha, né? A Mila Jovovich na época ainda não era casada com o Paul W.S. Anderson. Não sei se eles já tinham algum relacionamento. Mas o que importa é que uma dinâmica que existe aí de personagem é que assim que a Mila Jovovich recupera a memória numa certa parte do filme, ela se torna uma super heroína cósmica infinita. Isso se mantém durante a série toda e cada vez mais overpower. E isso é meio esquisito, pelo menos dessa primeira vez é meio esquisito. Tipo, depois você se acostuma, mas aqui, nesse filme aqui é meio estranho. Porque ela parece todo mundo ali é gente, entende? Toda aquela galera que entrou junto com o James, a Michelle Rodrigues e o pessoal, todos eles são agentes treinados. Então por que só ela é super poderosa, né? Lá pra frente, né, eles tentam justificar de um jeito que é meio complicado aí, principalmente no último filme. Mas tudo bem, a gente finge por enquanto que o último filme ainda não existe, porque não existe mesmo, é 2002 em que esse filme estava saindo. Então assim, tem essas decisões de eliminar personagens muito cedo, acho que prejudica bastante. E dentro ali de outra coisa que acontece, só tem um inimigo além dos zumbis que são dos jogos aqui, que é o Licker, né? O Licker aparece, inclusive ele tem uma evolução no filme. E o final do filme ele é parecido com o final de Resident Evil 2, mais ou menos assim, digamos assim, na estrutura visual, assim, que tem um trem e tal. Resident Evil 2 que eu falo o jogo e não o filme, né? Acontece que esse Licker que aparece, ele usa efeitos 3D bem ruins. Os próprios zumbis que estão ali, eles têm uma maquiagem que é bem questionável, assim, em vários momentos. Inclusive tem uns zumbis que têm efeitos 3D na cara por motivo nenhum. É muito mais fácil fazer maquiagem, mesmo que seja ruim, é melhor do que efeito 3D que está disposto ali. Então tem esses questionamentos, né? Os atores aí, a Mila Jovovich, ela vai muito bem, ela é uma atriz de ação muito incrível, ela merecia filmes melhores. O Colin Simon sempre tem um carisma bem peculiar dele, né? E a Michelle Rodrigues também, ótima atriz de ação, mas ainda assim
nenhum deles faz nada que seja muito surpreendente, nada assim, afinal de contas, adaptação, né, da franquia do Resident Evil. A trilha sonora aqui geralmente, né, já faz muito tempo que eu falo, a trilha sonora é ok, né, só passa. Essa aqui não, essa aqui é massa, meu Deus. Isso aqui, oh Zeus do céu, isso aqui é muito da hora, muito bacana mesmo. Trilha sonora aqui com participação do Marilyn Manson. E, cara, é um metal eletrônico e um negócio meio industrial, é bacana, é uma trilha sonora muito legal. E eu vou já adiantar, isso se estende para todos os filmes do Resident Evil. Eles têm trilhas sonoras muito impactantes, que vão te marcar. Então não posso reclamar disso, não dá para reclamar disso, com certeza não dá. Agora falando assim do conjunto geral da obra, né? A gente tem uma premissa que poderia ser muito boa se fosse trabalhada como no jogo, mas não foi. A premissa que foi colocada é uma premissa um pouco pior do que a do game, só que ainda assim no razoável. O roteiro trabalha com essa premissa de maneiras às vezes duvidosas, como se livrando de personagens sem necessidade. A direção acaba gastando energia fazendo alguns efeitos 3D que não tinham necessidade, além de também criar alguns problemas aí de entender o que é o que é onde em certos momentos, e é um negócio que faz muita diferença, ainda mais que a gente está num mundo subterrâneo, que só visualmente é mais difícil ainda de entender para onde que a gente está indo. Mas isso é só um detalhe, né? Os diálogos também são um pouco galhofa, né? Um pouco só, não é tanto assim. E essa parada do superpoder vindo à tona da Alice é meio galhofa, assim. Então a direção, ela tá, né, naquele meio termo. Ela é competente, mas não é nada super legal, né? Então, ok. Então, os atores estão aí entregando o que deveriam, e a trilha é foda pra caramba. Então, assim, a minha nota para Resident Evil, o Hóspede Maldito, eu ia falar Resident Evil 6, não sei porquê. Resident Evil, o Hóspede Maldito, é um 6, é por isso que eu ia falar. É um 6 de 10. É uma nota média. Assim, na verdade, ainda não passa de ano, digamos assim, mas é uma nota ok, né? 6. Ainda eu tô sendo bondoso com Resident Evil, porque eu tenho que dar o meu braço a torcer, que é o primeiro dessa franquia, num tempo em que o orçamento era menor e tal, então, né, vamos levar tudo isso aí em conta. Então é isso aí. Caso tenha gostado do vídeo por algum motivo, razão, circunstância, peço para você dar uma olhada aqui nos links na descrição. Se puder ajudar, ali tem o link para o financiamento coletivo. Por falar em Resident Evil, também tem o canal de games, que é o Punch Games, que vai estar ali também. Então é isso aí, valeu e até mais. Não que eu não tô jogando Resident Evil no canal agora, tá? Só comentei porque em algum momento eu vou jogar os Resident Evil, né? Mas é só isso. Então é isso aí.